Olá, neste vídeo vamos falar sobre strings. Esta é a primeira parte que vamos falar sobre strings, depois haverá uma segunda parte com métodos e mais alguns tópicos avançados sobre strings. Mas para já vamos começar então com a parte 1. Esta parte 1 vamos abordar então como trabalhar com strings, vamos falar sobre caracteres de escape, sobre como concatenar ou juntar ou somar, digamos, agregar duas strings. Vamos falar também sobre o fatiamento de strings, o slicing. E por último vamos então fazer a formatação de strings, fastString ou mais conhecido por fstring. Ora bem, então vamos começar por trabalhar com strings. Quando nós queremos imprimir, já vimos isto no vídeo passado, mas falámos um bocadinho pela rama, portanto hoje vamos abordar um bocadinho mais esta questão, que é quando eu quero imprimir no meu terminal, portanto, escrever uma frase, por exemplo, neste caso, ou algum texto, eu posso utilizar em Python, posso utilizar três formas de fazer. Já vimos as duas, portanto, quer aplicas, através de aplicas, portanto, aqui eu tenho a frase 1, eu estou a aprender Python, ok? Entre aplicas, faço depois o print da frase 1, tenho aqui a frase 2, eu adoro Python, faço o print da frase 2, e depois tenho a frase 3, e reparem que aqui, o frase 3, eu tenho entre 3 plicas e tenho em várias linhas. Portanto, isto é uma forma também de fazer. E ainda existe aqui uma quarta forma, que agora vou tirar, então, que é entre 3 aspas. Portanto, as plicas, ou aspas simples, ou as aspas, são digamos, caracteres que nos permitem então escrever aqui, utilizando o comando depois o comando print. Okay? Para imprimir uma string. Eu vou recorrer aqui, executar aqui o programa para vocês verem. Vou fazer aqui um CLS para limpar o ecrã. Pronto, e cá está. Portanto, a primeira frase, eu estou a aprender Python. Cá está ela, eu estou a aprender Python. Depois a segunda frase, eu adoro Python. Eu adoro Python. Depois tenho uma terceira frase em que tem aqui um texto grande. Olá João, amanhã temos a reunião, cumprimentos, tic. Portanto, está entre 3 plicas, ok? Portanto, são 3 plicas e podemos fazer em várias linhas. Cá está esta terceira, ok? E por fim temos então a frase 4, que é Olá Maria, amanhã temos a reunião, cumprimentos, tic. E temos aqui então a frase 4, como vocês estão a ver, ok? Portanto, isto é o output então desse nosso print, ok? Agora vamos ver aqui uma coisa, que é, então se eu quiser, vocês podem colocar, agora a questão que é, então se eu quiser imprimir, por exemplo, esta frase, eu vou só comentar aqui estas, portanto, as várias formas, portanto, quando eu quero imprimir, então, as aspas, por exemplo, vamos imaginar que eu aqui, então, hoje vou ao supermercado e quero pôr o supermercado entre aspas, eu posso usar aplica, portanto, porque se eu usar as aspas, se eu aqui usar aspas, reparem, vou aqui carregar em aspas. E aqui vou novamente fazer aspas. Reparem que, como o Python interpreta-me aqui estas duas aspas, não me dá erro, mas depois, para a frente, a palavra supermercado a seguir dá erro. Portanto, se eu executasse isto, ele iria me dar aqui um erro, a dizer que era syntax error, invalid text, ok? E até sugere que talvez tenham esquecido umas aspas. Portanto, mas não. A questão não é que eu esqueci umas aspas, mas a questão é que eu quero imprimir a palavra supermercado entre aspas. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Vou pôr a minha frase entre plicas. Portanto, eu ponho a minha frase entre plicas, e então agora aqui, reparem, já aparece, eu hoje vou ao supermercado. Cá está a frase. Eu vou só aqui, no instante, comentar aqui um código que deve estar ativo. Cá está, este último código aqui. Ok? Pronto, e vou voltar para cima. Portanto, então, voltando aqui ao nosso exercício, estamos a fazer. Portanto, eu hoje vou ao supermercado. Então, se quiser colocar qualquer palavra com aspas, eu coloco a frase em plicas. Obviamente que o contrário também é verdadeiro. Isto é, se eu quiser, reparem, eu quero colocar a seguinte frase. A primeira frase, que é a borda d'água é um almanaque português. E vocês reparem que este borda está-me
correto, mas depois ele chega aqui e vê que esta plica aqui não tem, digamos, sentido. Porquê? Porque eu já aqui já abri e já fechei. Portanto, tudo o que está à direita desta segunda plica, ele dá erro. Então, eu podia perfeitamente fazer, novamente aqui, então, as aspas aqui, ok? E também podia fazer isto, ok? Portanto, vou executar o programa, vocês vão ver que isto não dá erro nenhum, ok? Cá está, eu hoje vou ao supermercado, após o supermercado com aspas, borda d'água é um almanaque português, e reparem que aqui o tal apóstrofe está a ser impresso, ok? Portanto, é desta forma que podemos ultrapassar então esta questão. Contudo, também podemos ultrapassar esta questão recorrendo a caracteres de escape. Ok? Escape. O que é que são caracteres de escape? Então, caracteres de escape são normalmente usados em strings onde um caractere é precedido por uma barra invertida e depois pelo caractere que desejamos representar. Tais como, tem aqui alguns exemplos, nova linha, por exemplo, é barra N, o tab é barra T, aspa é barra aspa, aplica barra aplica e assim por diante. Esse caractere serve então como um iniciador de sequência de escape e cada caractere, ou mais, neste caso vamos ver simples, só com um caractere, que o segue é considerado uma sequência de escape. Okay? Pronto, então vamos praticar este conceito de caracteres de escape. Eu vou aqui, então, descomentar esta frase. Esta é a frase que nós tínhamos. Okay? Borda d'água é um almanaque português. E agora vou, então, aplicar este caractere de escape, que é a barra. Ok? Ou a barra invertida, o backslash. Portanto, e o backslash o que é que faz? Então, ele ignora-me o caractere seguinte. Isto é, reparem, nós tínhamos feito naquela solução, lá em cima, tínhamos utilizado, para ultrapassar aquela questão, tínhamos utilizado as aspas. E funcionava. Ok? Portanto, eu executo o programa e o programa funciona. Borda d'água é um almanaque português. Portanto, isto funciona sem qualquer problema. Contudo, eu, para manter, se quiser ultrapassar esta limitação, então, posso utilizar aplica. Okay? E, para não dar erro, porque reparem, se eu vou tirar aquele caractere, a barra invertida, estão a ver que isto vai dar erro. Já tínhamos visto que estava erro. Portanto, para evitar, o que é que eu uso? Então, uso um caractere de escape, que é a barra invertida. Esta barra invertida, o que é que vai fazer? Vai dizer ao Python que o caractere seguinte à barra vai ser ignorado. Se não tiver mais nenhum, portanto, vai ser ignorado. Então, ele não vai interpretar, okay, aquela plica, como se fosse uma plica de início e fim de frase, mas sim como um caractere normal. Reparem que ele agora, vocês vão ver aqui, cá está, borda d'água é um almanaque português. Ok? Portanto, e assim conseguimos ultrapassar aquela limitação com este caractere de escape. Temos também outro caractere de escape, que vamos abordar agora. Existem vários, vamos aqui só abordar aqui alguns mais usados. Que é o barra T. O barra T significa então a tabulação horizontal, ou seja, o que ele faz? Ele move o cursor para a próxima tabulação, utilizando o tab. Não é? Portanto, tem aqui uma frase, por exemplo, borda d'água é um almanaque português. Reparem que eu tenho aqui um barra T. Onde estiver o barra T, ele pura e simplesmente dá-me uma tabulação. Portanto, eu se carregar aqui, executar, reparem que borda d'água está a começar ali com uma tabulação. Portanto, não começa na coluna 0, começa ali na coluna 8, mais ou menos, à volta disso. Portanto, começa com um tab. Portanto, este barra T serve precisamente para isto. Podemos também fazer o barra T no meio da frase, não é obrigatório que seja no início. Portanto, ele dá o espaço, dá aquela tabulação, onde estiver este barra T, este caractere de escape. Portanto, se eu agora colocar aqui, eu vou executar o código, reparem, coloquei aqui o barra T antes do e vou executar. E reparem que o primeiro barra T está aqui, e agora o segundo barra T, que está aqui em cima, vocês conseguem visualizar aqui, antes do cá está, dar a tabulação. Okay? Dá o tal avanço. Okay? Portanto, sempre que nós queremos avançar, dar um espaço, fazemos então barra T. Existe também um outro caractere de escape muito usado, que é o barra N. O que é o barra N? Barra N significa de new line ou nova linha. Então, move o cursor para o início da próxima linha. Por exemplo, neste exercício que vocês têm,
borda d'água barra N é um almanaque português. Se vocês repararem, vou executar este código. O que é que ele vai fazer? Ele vai aqui nesta parte, portanto, antes do E, vai-me fazer uma quebra de linha. Vou executar o código. Cá está, borda d'água, fez uma quebra de linha e voltou para baixo. É um almanaque português. Okay? Portanto, também dá muito jeito este caractere de escape. Vamos ver o próximo. Então, se quiséssemos imprimir a barra invertida, ou seja, a barra invertida é usada, e se eu quisesse imprimir a barra invertida? Portanto, utilizamos então as duas barras. Portanto, reparem, eu aqui fiz duas barras, ok? E duas barras vão fazer com que a barra apareça, ok? Vou executar o código, cá está, borda d'água, e reparem que ali, antes do E, tem uma barra, ok? Lá está. Porquê? Porque eu pus duas barras. Portanto, se puser duas barras invertidas, ele imprime a barra. Okay? Vamos agora então aqui ao próximo caractere de escape, que é o barra B, que está aqui antes do E, barra B, que significa backspace. Então ele retrocede o cursor um caractere, ou seja, remove o espaço entre as palavras. Portanto, eu vou pôr aqui a correr o programa, vocês vão ver que ele vai tirar o espaço. Reparem que eu dei aqui o espaço a seguir à água, ok? Ele remove o espaço que está ali. Se eu aqui der vários espaços, ok? Ele remove só um, ok? Portanto, não remove todos os espaços, remove um espaço, ok? Portanto, é muito importante vocês perceberem isto. Depois temos aqui, então, o próximo. Vou comentar isto. Vamos pôr aqui o próximo, que é o barra R. O barra R, o que é que ele faz? Se eu colocar barra R antes da frase, reparem aqui, frase 11 igual a barra R, não, a R, desculpem. Portanto, se eu colocar o R, não é barra R, mas sim o R, então ele ignora todas as sequências de escape na string. Okay? Portanto, reparem, eu tenho aqui uma frase com uma, duas, ok? Dois caracteres de escape. E eu vou executar aqui o código. Ok? Cá está, borda d'água, B1 almanaque português. Portanto, ele ignora. Ok? Ou seja, vai escrever tal e qual como está ali o código. Vão ver? Portanto, ele ignora-me o efeito daquilo. E repare, e escreve, ou seja, escreve precisamente o que está dentro da frase. Ok? Portanto, também é bastante usado. Está aqui uma nota que é, se nenhuma correspondência for detectada, então será imprimido exatamente como está. Isto é, reparem, eu vou usar aqui, nesta frase 12, um caractere de escape que é o barra C. O barra C não existe. Portanto, se ele não existe, ele vai-me então escrever precisamente tal e qual que isto está. Portanto, será exprimido exatamente como está. Vou executar, para vocês verem. Cá está, borda d'água, e aparece ali o barra C, é um almanaque português. Portanto, ele ignora e escreve tal e qual como está. Okay? Se não houver este caractere de escape. Vamos agora passar ao próximo tópico, que é concatenar strings. Isto é, nós já vimos como é que fazemos todas as nossas strings. Eu vou pôr aqui 3 strings para vocês verem. Okay? Portanto, tenho a frase 1, olá, frase 2, bem-vindo ao canal do Professor TIC, e frase 3, 100. Portanto, como vocês sabem, nós temos aqui então duas variáveis do tipo string, ok? Portanto, são caracteres, o olá e a frase 1 e a frase 2, não é? E depois temos aqui uma frase 3, que é uma variável numérica, que tem um valor de 100. Vamos usar a primeira vírgula. Portanto, a primeira parte para concatenar, eu quero concatenar isto tudo, portanto, quero imprimir tudo junto. Então, eu posso fazer usando a vírgula. Então, para usar a vírgula, faço simplesmente a variável frase 1, vírgula, a variável frase 2, vírgula, a variável frase 3, faço imprimir e cá está. Olá, bem-vindo ao canal do Professor TIC 100. Ele juntou-me todas estas frases. Okay? Portanto, frase 1, frase 2, frase 3. Usando a vírgula. Usando a vírgula é um método muito simples para juntar. Se eu quiser juntar, é capaz de ser o método mais simples. Isto porquê? Vocês vão perceber agora. Eu posso usar, por exemplo, também o operador mais. Okay? Portanto, só que o operador mais só pode ser usado para adicionar strings.
Ou seja, neste exemplo acima que vocês estão aqui a ver, não é? Nós temos duas variáveis que são do tipo string. Mas há uma que não é do tipo string, é do tipo inteiro. Então o que é que temos que fazer? Temos que converter esta variável do tipo inteiro para uma variável do tipo string. Como é que fazemos isso? Muito simplesmente usando a função do Python que é str. Ok? Eu vou então, vou primeiro, para vocês perceberem até, vou tirar este código. Okay? Vou executar este código, para vocês verem, portanto, o primeiro código está aqui, cá está. Olá, bem-vindo ao canal do Professor TIC, 100, ele junta-me. Okay? Depois vou agora tirar, então, utilizando o mais, portanto, frase 1 mais frase 2 mais str. Atenção que é isto que eu estava a falar e é muito importante. Eu tenho que usar esta função. Isto é uma função interna do Python, que converte o quê? Converte a variável que está aqui dentro numa string. Porquê? Reparem, eu vou tirar até isto para vocês verem. Okay? Vou pôr tal e qual como está aqui. Vou ignorar aqui estas duas. Okay? Vou ignorar também este print, só para vocês verem o erro que vai dar. Okay? Eu vou executar e vai dar aqui um tipo de erro. Can only concatenate str not int to string. Isto é, eu não posso concatenar, juntar, utilizando o sinal mais, variáveis que não sejam do tipo string. Portanto, elas têm que ser do tipo string. Portanto, como é que eu faço então para converter str e agora, entre parênteses, coloco a variável então que eu quero converter, que é a fase 3, que tem um valor de 100. Portanto, e agora se eu executar, reparem que ele deu-me, olá, bem-vindo ao canal do Professor TIC 100. Ok? Vamos para o ecrã. Vou executar para vocês verem melhor. Cá está. Okay? E desta forma, temos um pequeno nuance que é, não há espaço entre palavras. Como vocês estão a reparar, enquanto a vírgula punha um espaço, por defeito, o mais não põe. Portanto, fica tudo junto. Okay? Pronto, podemos alterar, podemos contornar, digamos, essa limitação desta forma. Como é que fazemos então? Duas hipóteses. Ou utilizando mais, então neste caso, neste primeiro caso, eu estou a fazer print da frase 1, mais, e depois ponho ali um espaço, ok? Um espaço, entre plicas. Depois mais, ou seja, estou a concatenar a frase 2, mais o espaço, mais, então, a string da frase 3. Ok? Aqui também no de baixo é outra opção. Em vez de usar o mais e o espaço, posso pôr a vírgula e depois então meto aqui o espaço entre plicas e utilizo novamente a vírgula. Ou seja, aqui utilizo a vírgula para separar, reparem, a vírgula faz uma separação das variáveis. Okay? E depois aqui aplica, mete-me o espaço entre elas. Vou executar o código, os dois códigos, vocês vão ver a diferença. Cá está, portanto, o primeiro caso. Nós temos aqui utilizando o mais e o segundo caso. Okay? Pronto. Vamos agora ver, então, passar ao próximo tópico sobre strings, que é o fatiamento de strings, ou slicing. Okay? As strings, para que vocês percebam o que é o slicing, slicing é permitir a divisão, ou a divisão da string. As strings, e aqui uma nota muito importante, que é, as strings são arrays de caracteres, ou bytes, não é? E são imutáveis, portanto não é possível alterar o seu valor. Não posso dizer que uma string da posição 5 vai tomar o valor de uma determinada, alterar o valor de um determinado caractere, por exemplo. Não posso fazer isso, portanto é imutável, é isso que significa. Eu tenho aqui um exemplo para vocês verem. Por exemplo, frase, esta minha variável frase, tem igual a professor TIC. Okay? E depois vou imprimir aqui utilizando uma função, que é a função len. A função len é uma função também do Python que me dá o tamanho da frase. Ou seja, diz-me quantos caracteres tem. Tem 9. Okay? Portanto, esta frase tem 9 caracteres. O professor TIC. Contudo, vocês têm que perceber que isto é um vetor portanto, é um array, um vetor de caracteres, só que o índice começa a 0. Portanto, se vocês repararem aqui, vou pôr um bocadinho maior para vocês verem melhor. Ok? Pronto, cá está. Portanto, a frase é esta, professor TIC. Eu só pus aqui um espaço para vocês verem melhor. E reparem que em baixo eu pus aqui o índice. Portanto, o índice começa na posição 0, ou seja, na posição 0 eu tenho o P, na posição 1 tenho o R, na posição 2 tenho o O, na 3 o F, na 4 o ponto, na 5 o espaço, na 6 o T, na 7 o I e no C e no 8 o C. Portanto, vai do 0
ok? Ao 8, ok? Pronto. Mas eu também posso fazer o inverso. Eu posso começar a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e menos 9. Ok? Pronto. Mas começando ao contrário, começa no menos 1. Começando no índice 0, que é o normal, começa no 0. Ok? Da esquerda para a direita começa no 0. Da direita para a esquerda começa do menos 1 até o menos 9. Ok? Pronto. Eu tenho aqui então alguns exemplos para vocês verem isto na prática. Por exemplo, como é que se faz então este fatiamento? O fatiamento faz-se muito simples. Isto é, reparem, tem aqui a frase e depois tem ali, então, entre parênteses reto, a posição que eu quero. Portanto, eu quero da posição 0, ok? Os dois pontos significa até, portanto, eu quero que comece no 0 e vá até à posição 4. Só que aqui é uma nota muito importante, que é a posição 4 não está incluída. Okay? Portanto, ele faz 0, portanto, e apanha o 0, o 1, o 2 e o 3. Portanto, são 4 caracteres no total. Portanto, o que é que ele vai escrever? Vai escrever no ecrã prof. Ok? P-R-O-F. Que é a mesma coisa, isto que eu escrevi aqui, é a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado do que está em baixo. Isto porque se eu omitir o 0, que é tal e qual como está aqui, que é a única diferença, o Python vai interpretar que ele quer começar do 0. Quer começar do início. Então, eu escrever de 0 até 4 ou até 4 é a mesma coisa. Okay? Vou imprimir, vou só tirar aqui este line e vou executar. Cá está, prof. Portanto, imprime as duas coisas tal e qual como estava programado. Ok? Portanto, imprime então da posição 0 até à posição 3. Ok? Porque o 4 não está incluído. Assim como é possível fazer intervalos entre o início até um certo ponto, também é possível fazer de um certo ponto até ao fim. Okay? Portanto, neste caso, vamos utilizar então aqui este exemplo. Reparem, este exemplo que eu tenho aqui, então o que é que ele vai fazer? Ele vai-me fazer aqui o print, a frase, reparem que a frase é esta que está aqui, cá está, portanto, prof.tick, é sempre a mesma a frase. Ele vai começar na posição 6, e a posição 6, se vocês repararem aqui, corresponde ao T da palavra tick. E vai até a posição 9, ok? A 9 não existe porque é a última, não está incluída, não existe. Portanto, vai até ao final, ok? Portanto, vai-me escrever aqui tick. Aqui em baixo é a mesma coisa, só que aqui em baixo é uma coisa que é, se eu omitir este 9, é tal a mesma coisa. Portanto, o igual 6 a 9 ou 6, 2 pontos até, é a mesma coisa que aquele exemplo que tínhamos visto em cima. Portanto, se eu não colocar nada a seguir aos 2 pontos, significa que é até ao fim. Vou executar o código e vocês vão ver que cá está o mesmo resultado. Ok? Portanto, isto é também possível. Vamos agora ver uma nova situação, que é, por exemplo, imaginem que eu quero então imprimir aqui o ponto, só o ponto. Então, só o ponto igual ao índice onde está o ponto índice que está o ponto é o 4, e então faço print 4. Ok? Aliás, print frase entre parênteses retos 4. E vou executar. E cá está aqui o ponto a ser aqui impresso. Ok? Isso é muito simples. O slicing é relativamente simples. Vamos ver agora como é que nós podemos fazer o slicing na negativa. Okay? Ou seja, com o índice negativo. Reparem que o primeiro índice negativo, okay, portanto, corresponde à última posição. Portanto, o menos 1 corresponde à última posição, que é o C. Portanto, se eu fizer um print de menos 1, ele vai me dar o C. Vou executar. Cá está. O C. Ok? Vou para aqui o ecrã. Portanto, cá está aqui então a letra C. Okay? Correspondente então à posição menos 1, que é esta que está aqui. Okay? É a primeira a contar da direita. Assim, da mesma forma, eu também posso fazer o seguinte, que é, se eu fizer menos 9, ok? O que é que ele vai fazer aqui? Reparem, a menos 9 é a primeira. Ou seja, é da direita para a esquerda, corresponde à última, logo é a primeira. Portanto, vai imprimir o P. Cá está. Ok? Portanto, isto é menos 1, menos 2, menos 3, até chegar ao menos 9. Eu também consigo fazer o seguinte. Consigo fazer também do menos 3 até ao fim.
portanto, do menos 3 até ao fim, portanto, menos 1, menos 2, menos 3, será da T e C. Ok? Vai imprimir T e C. Cá está. Ok, pessoal? Portanto, isto é basicamente sempre a mesma coisa, praticamente, até é relativamente simples. Aqui, o que é que eu estou aqui a fazer agora? Também posso atribuir o resultado de um slicing, ok, a uma variável. Reparem, eu aqui vou utilizar uma variável S1 que vai ser igual, portanto vai tomar o valor da posição 0 até à posição 5, não incluindo a 5. Portanto, será 0, 1, 2, 3 e 4. Vocês repararem, 0, 1, 2, 3 e 4 é isto. Portanto, vai imprimir prof com o ponto. Okay? Portanto, e vai imprimir depois o S1. Portanto, o S1 vai tomar o valor desse slicing e depois, então, vai imprimir o S1. Cá está, prof, ponto. Okay? Portanto, sempre muito tranquilo. Vamos agora ver, então, um bocadinho como é que podemos fazer múltiplos slicings. Okay? Ou dois slicings, por exemplo. Portanto, temos aqui agora esta frase. Para vocês perceberem melhor, temos aqui agora uma outra frase. Portanto, eu adoro Python, por exemplo. Vai-me dar aqui o tamanho desta. Portanto, tenho 16 caracteres. Esta frase tem 16 caracteres. Ok? Eu fiz imprimir, então, do len. E então vou fazer o seguinte agora. Reparem, eu vou utilizar aqui o primeiro. Então, eu aqui estou a fazer vários slicings. Isto é, eu quero ir do 0 até ao 2. Ou seja, eu vou obter a palavra eu. Ok? E depois, porque 0 e 1, portanto começa 0 e 1, o 2 não está incluído, portanto a palavra eu, e depois vou aqui fazer uma vírgula, e depois vou buscar então da posição 9, que é aqui onde começa o P, okay, para a frente. Portanto, ele vai me imprimir a palavra, aliás, as duas palavras eu e depois Python. Okay? Vou executar para vocês verem. Cá está, eu, Python. Okay? Portanto, vou só aqui tirar aqui esta para estar a imprimir sempre o len. Vou só aqui fazer um cls. Ok? Pronto, fechar isto. E agora vamos ao próximo. Reparem, tem agora print de frase de 9 até ao fim. Ou seja, 9 até ao fim é do P até ao final. Depois a frase do 3 até o 8. 3 até o 8 é a palavra adoro. E depois a frase do 0 ao 2, que é eu. Portanto, vamos escrever Python adoro eu. Okay? Vou executar. Cá está. Python adoro eu. Portanto, isto agora dá para brincar sempre um bocadinho. Reparem, o próximo exemplo é frase que começa no menos 6. Okay? Portanto, começa no P. Reparem que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Portanto, é o P. E passa do P até ao final. Portanto, do P até ao final vai imprimir a palavra Python. Cá está, ok? Pronto, falta ali o P, portanto não será menos 6, será menos 7. Deixem-me verificar. Exatamente, cá está. Ok? Portanto será menos 7. Ok? Portanto aqui será menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Exatamente, é o P. Ok? Pronto. Depois vamos aqui ao próximo. Então, a palavra do menos 12 até ao menos 7. Portanto, isto dará a palavra adoro. Okay? Vamos executar. Já está. Falta ali o A. Portanto, significa que será, então, do menos 13 até ao menos 8. Okay? Já está. A palavra adoro. Okay? Depois temos aqui outro exercício, por exemplo, do menos 15 até ao menos 13 e do menos 12 até ao menos 7. Vamos ver se isto executa bem ou não. Pronto, falta ali um bocadinho só o E e o O. Portanto, isto será do menos 16 ao menos 14. Ok? E aqui será, então, do menos 13 até ao menos 8. Vamos ver se agora está a funcionar. Cá está, certíssimo. Eu adoro. Portanto, estão a ver que isto é tudo relativamente simples. Agora, vemos aqui um pormenor, que é o seguinte, que é, se eu quiser, eu vou só agora tirar aqui estes comentar isto para vocês não vos confundir. Se eu quiser agora, reparem, frase, aqui, 2 pontos. Se eu carregar estes 2 pontos, significa que não tem início, não tem fim, então o Python vai me interpretar isto que eu quero, ele vai me imprimir a frase toda. Ok? Portanto, vai imprimir a frase toda, reparem.
cá está, eu adoro Python. E a frase está toda impressa. Portanto, se eu quiser imprimir a frase toda, é uma também das formas, só por curiosidade, de fazer. Ok? Mais, outra questão aqui. Reparem, eu tenho aqui então, se eu quiser fazer, reparem, eu faço print daqui, sem do início até o -1. Ok? Reparem o que é que ele vai fazer aqui. Ele vai executar, ok? E vai fazer tudo menos o 1, ok? Que é o ponto de exclamação. Portanto, não faz a última palavra. Vai desde a primeira, sem estar incluída a última. Ok? E aqui a mesma história. Vou só comentar aqui esta. Ok? Aqui vamos ver se ele executa a palavra ou não. Eu adoro. Cá está a palavra eu adoro. Portanto, começa no -7. Portanto, começa no início e vai até ao -7. Portanto, é só vocês perceberem que podem começar da esquerda para a direita, com índices de 0 até ao último, ou então de direita para a esquerda, então começam do -1, -2, -3, até ao tamanho total. Ora bem, vamos agora ver mais alguns exercícios relativamente a isto, nomeadamente com o salto. Isto é o seguinte, vocês viram que o intervalo é através de 2 pontos. Contudo, se eu puser 2 vezes 2 pontos, portanto, duplicar esses 2 pontos, este segundo 2 pontos será entendido como o salto. Isto é, eu vou executar para vocês verem. Okay? Reparem, ele vai imprimir a palavra eu adoro Python. Porquê? Porque eu não tenho nenhum salto. Isto é, eu estou a fazer de uma forma sequencial. Okay? Reparem, fazer isto ou fazer isto é a mesma coisa. Portanto, porquê? Porque se eu não puser nada, ele está-me a dizer, por defeito, diz que o salto é 1. Okay? Portanto, eu vou executar o código, reparem, e ele está-me a imprimir a minha frase sem qualquer tipo de salto, isto é, de caractere a caractere, e por isso está a imprimir então a frase normal. Se eu puser o salto de 2, okay, reparem, eu vou comentar agora isto. Se eu puser salto 2, portanto 2.2, significa que vou saltar 2, então ele vai-me imprimir de 2 em 2 caracteres. Okay? Ou, aliás, de 2 em 2 posições. Não é de 2 em 2 caracteres, mas de 2 em 2 posições. Cá está. Ok? Portanto, o U não aparece, ok? O U do eu, e depois o espaço, aparece-me o espaço, depois não me aparece o A do adoro, não me aparece o O, aparece-me o R, não aparece o outro O, portanto, e assim sucessivamente. Portanto, ele anda-me de 2 em 2. O índice anda-me de 2 em 2. Da mesma forma, se eu quiser andar de 3 em 3, basta então fazer isto, ok? Ele dá, então o segundo salto está com 3. Okay? Vocês vão ver agora que ele vai imprimir de 3 em 3 caracteres. Okay? Portanto, podem experimentar isto, que isto é muito engraçado, isto do slicing. Também podemos definir, nós aqui não pusemos, nestes exercícios, não pusemos nenhum início. Portanto, omitimos o início, significa que vai começar do primeiro, não é? Portanto, do índice 0. Mas eu posso dizer, para começar, do índice 1, ok? Portanto, se eu omitir, ele começa do índice 0, mas eu quero que ele comece, por exemplo, do índice 1. Em vez do 0, comece do índice 1 e vá de 2 em 2. Okay? Ou seja, tem os índices ímpares. Pronto. Ele imprime então todas as palavras que estão nos índices ímpares, ou seja, de 2 em 2. Okay? Portanto, aqui também posso fazer o seguinte. Por exemplo, começa no índice 0, okay? Vai até o índice 8, e dá o salto de 2 em 2. Portanto, não faz o string toda, a frase toda, mas faz só de posição 0 até à posição 8. Okay? Portanto, vou executar e cá está, ele vai fazer só isto. Okay? Aqui, neste exercício, faz-me o índice ímpares. Porquê? Porque começa no índice 1 e vai até a posição 8. Portanto, é semelhante ao anterior, só que o anterior, este aqui, começava do índice 0 e este começa do índice 1. Okay? Portanto, cá está a diferença. Okay? Índice 0, portanto, vamos começar com o E. Índice 1, vamos começar com o U. Okay? Da palavra eu. Mas, temos aqui agora também, se eu quiser inverter, isto é interessante também, se eu quiser inverter a minha string, reparem, eu posso utilizar 2 pontos e depois -1. E ele vai-me inverter, isto é, vai-me inverter, vai começar eu adoro Python da direita para a esquerda. Okay? Vou fazer aqui um clear screen. Para vocês verem, cá está, eu adoro Python. Okay? É muito interessante também isto, só que se quiser escrever uma string ao contrário. Posso também fazer
esta inversão, ok? Mas a começar, por exemplo, no índice Z. E então vamos excluir a palavra Python. Ok? Pronto, só por essa palavra eu adoro. Ok? Portanto, isto dá para jogar com tudo. Portanto, vocês sabem que o segundo valor que está aqui corresponde então ao salto. Aqui inverte de 2 em 2. Portanto, vai da direita em 2 em 2. Ok? Cá está aqui. Vai de 2 em 2. E aqui neste último exercício, reparem, inverte de 2 em 2, mas começa no 7. Ok? Enquanto este aqui começava no 0, este começa aqui no 7 e vai de 2 em 2. Ok? Pronto, cá está, imprimindo esta palavra. Portanto, o fatiamento de strings é isto, o slicing. O ideal é vocês colocarem a frase, podem colocar aqui as frases, estes exemplos que estão aqui, ok? E depois praticar, basicamente é isto. Para acabar o vídeo, vamos falar então sobre formatação de strings, ou f-strings, ou fast strings, que é a forma que nós temos de formatar strings hoje em dia. Vamos para um exemplo muito prático, para vocês perceberem o que é isto de formatação de strings. Vamos imaginar que eu tenho aqui 3 variáveis, nome Maria, apelido Santos, idade 17, e quero imprimir, por exemplo, esta frase, a Maria Santos, portanto o apelido entre parênteses, tem 17 anos. Então como é que eu posso fazer? Repare, eu tenho aqui um exemplo aqui em baixo, que é o exemplo que nós usamos ali em cima, para concatenar. Portanto, escrevo a, depois escrevo mais, faço mais, tenho a variável nome, faço mais, tenho o aparentes, faço mais, tenho a variável apelido, mais aparentes, aliás, fecho parênteses e tenho o tem, também, fecho parênteses, tenho mais, str, tenho que converter, utilizando mais, já sabem que tenho que converter esta variabilidade para uma string, portanto está numérica, tem que ser convertida para string, porque eu estou a utilizar o mais. E depois, por fim, utilizo multiplicas então a palavra anos. E reparem que ele vai fazer precisamente isto. Eu vou executar. Reparem, a Maria tem 17 anos. E é isto que ele executa. Contudo, com o f-string, isto é muito mais simples. E é por isso que o f-string é uma formatação relativamente recente. Só a partir da versão de 3.6 é que foi implementada. Portanto, então o que é que nós fazemos aqui? Então, utilizamos f-strings. O que é isso de f-strings? Reparem, tenho aqui a minha frase. Okay? Vou só comentar aqui isto. Tenho aqui a minha frase, a minha variável. E o que é que eu vou fazer? Então, vou pôr entre pelicas a minha frase normal. Okay? Só que ponho as minhas variáveis entre chavetas. Okay? Portanto, e para além de fazer isto, o que é que eu tenho que fazer mais? Tenho que colocar antes da string, isto aqui é muito importante, a palavra f. Okay? Reparem que se eu colocar a palavra f, automaticamente muda-me ali a cor das minhas variáveis. Okay? Portanto, carrego o f e então o Python vai-me interpretar isto como se fosse uma f-string. Ou seja, vai-me substituir as variáveis, e eu até posso fazer isto, vou tirar o f, vocês vão executar e vocês vão ver. Reparem, o que é que ele faz? Se eu tirar o f, ele vai-me imprimir tal e qual como está lá. Nome, apelido, tem, idade, anos. Portanto, não me substitui o valor que lá está. Imprime tal e qual como está. Se eu puser um f antes, ele substitui-me aquelas variáveis precisamente pelos valores que ela contém. Portanto, eu vou imprimir, okay? E cá está, a Maria Santos tem 17 anos. Portanto, ele transforma uma variável que está aqui em cima, se vocês repararem, a variável vai-me substituir pelo correspondente valor que tem. Okay? Só por curiosidade, fica-vos aqui o método antigo, okay? Que é o método format, que é o método mais antigo. Então, antigamente, como é que se usava? Punha-se as chavetas aqui, portanto, não se punham as variáveis com as chavetas, punham-se primeiro as chavetas, reparem, tem aqui as chavetas, e depois punhamos no final da frase o ponto, usávamos format, era o ponto format, depois que é o método format, é um método que era para strings, e depois entre parênteses punhamos as várias variáveis que correspondiam a cada uma das chavetas, isto é, a primeira chaveta correspondia a esta ia para a primeira, a segunda ia para a segunda e a terceira ia para a terceira chaveta. Okay? E assim sucessivamente. Podemos ter várias aqui. Agora, hoje em dia, eu vou executar isto para vocês verem. Okay? Portanto, ele faz precisamente a mesma coisa. Estão a ver aqui em baixo. Portanto, ele faz precisamente a mesma coisa. O resultado é precisamente o mesmo. Portanto, não é nem melhor nem pior. A questão aqui tem a ver com a sintaxe. Okay? Portanto, vocês aqui podem ver que é muito mais simples utilizar esta forma do que estarmos a usar esta. Okay? Muito mais simples, muito mais prática, mais clean, mais limpa. Ok? Pronto, este vídeo é um bocadinho longo. Esta é a primeira parte das strings. Vamos depois na segunda parte, eu vou fazer o vídeo para vos explicar
a segunda parte, onde vamos falar mais concretamente então sobre os métodos que são usados em strings. Espero que tenham gostado e até uma próxima então.